Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou, me atraiu e eu, Jesus, pela cruz me amou, seu amor. Pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, nesse período especial de Quaresma. E hoje, refletindo sobre um texto que é uma preciosidade para a igreja cristã e para todas as pessoas do mundo. O texto mais conhecido, pelo menos é o que nós cristãos pensamos, de João 3,16. E nós queremos meditar sobre a cura definitiva que Deus nos dá através de Cristo.
Todos são muito bem-vindos, os irmãos que estão também pela internet conosco. Deus abençoe também a participação de cada um de nós. Nós queremos também começar o nosso culto, seguindo a liturgia projetada, cantando o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Iniciando esse culto invocando o nome do nosso Deus. Iniciamos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. 220 do Inário Luterano. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Esse hino é colocado nesse momento do nosso culto para que nós possamos também sempre olhar as coisas maravilhosas que Deus faz para todos nós. E nós queremos nesse momento também, olhando para a misericórdia de Deus, confessar os nossos pecados, pecados cometidos por contra Deus e o nosso próximo, por pensamentos, palavras e ações. Convido todos a se colocarem em pé e nós oramos a nossa confissão. Aqueles que também têm seus pedidos e súplicas especiais de perdão, podem fazê-lo nesse momento. Onipotente Deus, Santo e Eterno Pai,
estamos diante da tua santa presença, nós, humildes pecadores, miseráveis pecadores, pedindo e reconhecendo os nossos pecados, pedindo o teu perdão. Senhor, perdoa todos os erros, todos os pecados que cometemos contra ti e contra o nosso semelhante, por pensamentos, palavras e ações. E ajuda-nos a caminhar sempre firmes na tua presença, fortalecidos pelo teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, com o teu perdão, com a tua graça e o teu amor em Jesus. Perdoa-nos, por Jesus, nosso Salvador. Amém. Diante de Deus eu pergunto a vocês, é esta sincera confissão de cada um que se arrepende de seus pecados, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que tem a sincera e firme decisão e vontade de também mudar a vida lutando contra o pecado com a força e o auxílio de Deus Espírito Santo, se afirmem dizendo sim. Sim. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a todos aqueles que estão arrependidos de seus pecados, creem em Jesus como seu Salvador e querem viver uma nova vida guiados pelo Espírito Santo. Todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje, irmãos, é o Salmo 107, versículos 1 a 9. Será projetado. Queremos convidá-los a fazer a leitura responsiva conforme a projeção. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Os que ele resgatou da mão do inimigo. E congregou dentre as terras. Do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto por lugares áridos. Sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito. Para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade. E por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Oremos, irmãos. Onipotente Deus, Santo e Eterno Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás mais uma vez de estarmos na Tua presença, na Tua casa, acolhidos por Teu amor, por Tua graça através de Jesus. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra, palavra de amor, de perdão, de salvação. Obrigado, Deus e Pai, pelo privilégio que temos também de render louvores a Ti, de colocar nossos dons, nosso tempo, nossa vida, nossos bens também a serviço do Teu reino, a serviço do Teu Evangelho. Preencha a nossa vida com Teu Espírito Santo através da palavra, da comunhão que temos nesse culto. E abençoa cada irmão e irmã para que, fortalecido na fé em Jesus, possa sempre seguir em frente e testemunhar o Teu amor, através da cura verdadeira e definitiva que nos dás em Jesus com o Teu perdão. E é em nome dEle, que é um só Deus contigo, com o Espírito Santo, que tudo isso entregamos a Ti, pedimos e agradecemos a Deus querido. Amém. Podem sentar, irmãos. As leituras bíblicas para esse culto é de Números 21, 4 a 9, e depois Efésios 2, 1 a 10. Eu convido os dois leitores escolhidos para que possam fazer essa leitura. O texto de Números é um texto clássico,
É o texto que narra o evento em que o povo de Israel se rebela contra Deus e é picado por cobras que Deus envia para matar aqueles desobedientes e puni-los em seu pecado. E somente com arrependimento e a fé nesse Deus aqui também há perdão e cura nesse evento que Deus manda Moisés construir no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastígios do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Até aqui a leitura. E o texto de Efésios 2, 1 a 10, mostra a nossa condição de pecadores mortos e condenados no pecado. E Deus, por sua graça, nos dá vida em Cristo Jesus. Uma ligação muito direta com o Evangelho de hoje, que mostra como Cristo nos dá perdão, vida e salvação. Efésios 2, 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, onde lemos: Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim termina a leitura do Novo Testamento. Obrigado aos irmãos pela leitura. E por causa dessa verdade que recebemos pela graça de Deus a vida em Cristo, é que nós podemos cantar esse hino tão lindo, em Jesus, amigo temos, em preparação ao Santo Evangelho. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, nos dá paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala
faz-se humano, veio com seu sangue puro os pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. O evangelho para esse domingo, o quarto domingo na quaresma, é de João 3, 14 a 21. E dentro desse texto está o versículo que nós tanto amamos e queremos sempre confiar nessa verdade expressa, de João 3,16. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura, aqueles que puderem. E na hora do João 3,16, eu convido todos a lerem o versículo 16 junto comigo também nesse culto. João 3, 14 a 21. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e nós queremos juntos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, irmãos. Em preparação à mensagem da Palavra de Deus, queremos cantar o hino 375 do Inário Luterano. Ao mundo Deus assim amou.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos orientem, nos fortaleçam na certeza da cura definitiva que Deus nos dá em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe nessa reflexão e na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem precisou ler o versículo de João 3,16 para falar junto aí? Quem falou de cor? Acho que todos sabemos de cor, né? Quando a gente está dirigindo o culto, até hoje a gente não tinha o credo apostólico na liturgia, o Bruninho tirou para melhorar a projeção, e a gente fica meio inseguro, assim, às vezes, de falar, né? Que, ainda mais que está aí na internet com os irmãos, está gravado, mas são verdades que a gente tem tão enraizadas no nosso coração, graças a Deus, né? Tanto a nossa confissão de fé, quanto esse versículo que é tão conhecido por todos nós. Acho que eu não conheço nenhum pastor que nunca pediu para a congregação recitar esse versículo junto, né? Que é tão conhecido, e tão maravilhoso, e tão profundo, e que nos revela aquilo que é o resumo de toda a Escritura, de todo o Evangelho. Lutero disse que se perdêssemos a Escritura, se perdêssemos tudo, nós poderíamos ter só esse versículo como referência e teríamos a salvação, porque ele revela tudo aquilo que precisamos. E várias pessoas repetiram essa afirmação, e eu também repito: tudo que nós precisamos saber está contido em João 3,16. E é lógico que tem as entrelinhas e aquilo que está em volta dessa oferta maravilhosa de Deus, de perdão, de vida e salvação, de entregar o seu Filho à morte na cruz, para que todas as pessoas do mundo que creem em Jesus não morram, não sejam condenadas, mas tenham a vida eterna. E a gente acha que esse versículo é o mais conhecido em todo o mundo. Talvez não tenha nenhum versículo mais conhecido que esse. Será que tem? Muitas pessoas têm versículos preferidos, né? Mas esse talvez seja o mais conhecido. Mas será que é? Será que de fato as pessoas têm conhecimento dessa verdade manifesta nessa descrição que é colocada em João 3,16? E se conhecem a frase, os versículos, mas será que conhecem a sua essência, o que realmente isso quer dizer? O que realmente está contido nessa manifestação de Deus, de amar o mundo de tal maneira, de dar o seu Filho unigênito, para que as pessoas não sejam condenadas, mas sejam salvas? E até é afirmado, né? Deus enviou o seu Filho, não para que o mundo fosse julgado por ele, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E a gente vai aprofundando isso é tão claro para nós, esse texto é tão maravilhoso. E hoje, nesse quarto domingo de Quaresma, quando refletimos sobre arrependimento, sobre o perdão que vem de Deus, nós somos levados tanto pelo Evangelho, que começa dizendo: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isso nos puxa direto para aquele evento do Antigo Testamento, que também é a leitura de hoje do nosso culto. E que nós precisamos compreender muito bem isso tudo. Por que Deus levantou alguma coisa, levantou a serpente de bronze no deserto, levantou Jesus na cruz? Por que isso aconteceu? E essa talvez seja a necessidade maior do mundo conhecer João 3,16. Porque não basta apenas dizer: a um Deus um dia enviou um Filho, e quem acredita nisso, para ele está salvo. Não é isso só. Essa ação de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Evangelho, é porque nós somos pecadores. E Deus odeia o pecado. E Deus não quer condenar a todos nós, porque Ele nos ama a todos. E por isso Ele, no seu amor e graça, providencia, promete e realiza a salvação. Agora, precisamos lembrar que esse ato tão amoroso de Deus, ele aconteceu pela minha podridão e pela podridão de vocês. Porque naturalmente nós merecemos a condenação. E pecamos dia a dia contra a vontade de Deus, contra a sua vontade santa. E é uma vontade de comunhão. A gente refletiu esses dias aqui sobre os mandamentos, né? Para que Deus deu os mandamentos? Não é para pesar a gente, é para nos preservar,
para nos orientar, para nos guiar, mas sempre nos levando a Cristo que cumpriu eles por nós. E aí nós precisamos entrar numa reflexão que talvez o mundo não queira entrar, mas nós precisamos. Aliás, nós já entramos. Hoje, quando nós paramos aqui nesse culto, logo no início, em todos os outros a gente faz isso também, para confessar os nossos pecados, nós estamos admitindo essa realidade e essa necessidade de Deus levantar alguma coisa para nós, de Deus levantar o Salvador para nós. E eu queria trazer vocês para uma reflexão muito profunda nisso. Por que que Deus teve que providenciar salvação? Por que que Deus permitiu que cobras venenosas mordessem o seu povo no deserto? O texto do Antigo Testamento é um texto muito rico para nós ligarmos com esse que Jesus até cita como exemplo e comparação. O povo de Israel havia ganho a terra prometida. Já tinha pisado na bola que não acreditou que Deus fosse dar aquilo para eles. Eles são libertos da escravidão do Egito. Uma escravidão que não era só física, social, política, mas era uma escravidão espiritual, onde um faraó se achava um Deus e queria que aquele povo também o reconhecesse assim. Deus liberta o seu povo dessa situação. Promete dar a ele uma terra muito rica, farta. O povo manda espiões e tem medo disso. Vê pessoas lá e dizem que não vão entrar porque tem medo. Não confiam em Deus, não confiam no que Deus havia prometido e cumprido. Então Deus faz eles rodarem 40 anos pelo deserto. Deus cuida deles em todos os tempos, em todos os momentos. E esse povo, muito cedo, começa a reclamar de Deus. Começa a reclamar de Deus, reclamar do profeta, daquele que Deus deu para guiá-los, que é Moisés, e falam à torta e direito. Já não lembram mais da escravidão no Egito. O Egito ficou bom agora. A gente queria voltar para lá, porque morrer nesse deserto, como é que esse Deus faz isso com a gente? Tirar-nos do Egito para morrer aqui. E falam contra Moisés e falam contra Deus. Um povo nojento, rebelde, um povo que não reconhece o cuidado de Deus por eles, um povo que se esquece facilmente das bênçãos de Deus e quer de novo mergulhar no pecado. Não muito diferente de nós hoje, que também nos esquecemos muito facilmente daquilo que Deus faz. E Deus, não o diabo, Deus, não o mundo, Deus envia uma punição. Serpentes venenosas que picavam e matavam. E essa é a consequência sempre da rebeldia, da falta de fé, do afastamento desse Deus verdadeiro. O pecado sempre vai levar à morte, às vezes abreviada, como nesse caso. E o povo então reconhece a besteira que fez, de ter reclamado de Deus, de ter reclamado de Moisés. Se arrepende, reconhece seu pecado e pede perdão a Deus. E Deus, então, providencia uma solução para aquele povo. É uma solução de fé, não é de idolatria. Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, levante numa estaca, e todo aquele que fosse mordido, envenenado, que estava à beira da morte por causa desse veneno fatal, olhasse para aquilo que Deus mandou fazer e cresse que teria a cura, era curado. A cura estava na serpente? Não, nunca. A cura estava no ato do povo de fazer alguma coisa? Não. A cura estava na promessa que Deus fez. E depois o povo idolatra aquela serpente que não era para ser idolatrada, e Deus manda destruir. A cura está no que Deus promete, e quando nos agarramos a isso na fé que Ele nos dá. A mesma coisa é o batismo, gente. O que é o batismo? Isso nós temos que refletir sempre, né? Alguém que não tem a fé vai olhar e falar assim, que é isso, gente? Jogou uma água na cabeça, falou uns troços lá, e isso muda tudo? Não vim mudar nada. E Deus mandou fazer assim, para tornar as pessoas seus filhos, perdoados, redimidos e herdeiros da sua salvação. E quem faz, recebe. Quem não faz, não recebe. A Santa Ceia é a mesma coisa. É empenhada a palavra do próprio Cristo,
que o pão e o vinho são o seu corpo e sangue nessa comunhão, para perdão dos nossos pecados. Quem não crê, não vai ver isso e não vai receber, vai participar para juízo e condenação. Agora, não recebe os benefícios que é oferecido na promessa que Deus dá. E assim, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele cura aquele povo rebelde. Ele providencia e promete cura para aquelas pessoas. E aí, só um parênteses disso, né? A gente acha que tudo quanto é mal vem de algum lugar, né? Mais recente agora, pandemia, né? O coronavírus veio da China. E todo mundo amaldiçoa a China. E eu não quero defender a China também não, né? Mas tem muita coisa boa que vem da China. O meu celular, por exemplo, da China, eu transmiti muitas devoções por ele, né? E isso foi muito bom, graças a Deus. E tem muita coisa que a gente usa. E se alguém está com medo das vacinas da China, aí sabe que a maioria das vacinas do mundo inteiro vem da China. Do mundo inteiro. Mais de 70%, eu vi uma estatística esses dias. Todas as vacinas produzidas no mundo todo têm origem lá. Então, vamos parar com essa bobagem, né? E vamos parar de achar culpados também. Porque este mal e todos os outros não veio da China nem de outro país específico. Veio do Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus e abandonou um estado de perfeição e vida, de comunhão verdadeira, e decidiu andar sozinho. Decidiu se rebelar. Isso se chama pecado. E pecado traz morte, traz sofrimento, traz dor, que muitos não estão querendo enfrentar, e não gostamos mesmo. Mas é o pecado que faz isso. E o pecado só tem cura em Deus, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele providencia. Nenhum de nós é capaz de pagar o pecado. O povo de Israel merecia morrer no deserto, picado por cobras venenosas. Nós, a cada dia, merecemos condenação e morte. E o que não deixa isso acontecer é a graça de Deus em Cristo. O Deus que ama, o Deus que envia, que providencia na sua graça a solução para essa situação de perdição que nós vivemos. E é isso que Jesus está explicando a Nicodemos. Que Nicodemos era um mestre da lei. Ele conhecia as histórias do Antigo Testamento. Então Jesus fala bem assim, lembra lá, quando aquele povo rebelde no deserto, aquele povo desobediente, foi picado por cobras, morreu, e Deus providenciou a cura para eles, levantando na haste uma serpente, para que todo aquele que olhasse e cresce na promessa de Deus de cura, fosse curado. Assim também, o Filho do Homem precisa ser levantado na cruz, para que todo aquele que olhe para esse ato de amor, de graça e perdão, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso tudo nasce no coração amoroso desse Deus, que nos dá vida em nossa situação de morte. E a gente puxa o texto da epístola de hoje, né? É um outro texto clássico da Escritura, onde o apóstolo Paulo começa dizendo, Ele vos deu vida. Como é que vocês estavam? Como é que nós estávamos? Mortos em nossos delitos e pecados. Morto não faz nada, morto só apodrece. Se ninguém levar para o cemitério, apodrece e fede. É na situação de morte espiritual que Deus nos dá vida. Ninguém é capaz de mudar isso. Ninguém é capaz de transformar essa situação sozinho. Somente Deus. E Ele faz isso em Cristo. Juntamente com Cristo morremos, juntamente com Cristo ressuscitamos. O que nós pagamos, porque nós merecemos isso, nós não merecemos. É de graça. E Paulo conclui, fala isso duas vezes no texto, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu mereço e o outro não. Mas é graça de Deus realizada em Cristo que nos dá vida. Estamos diante de um momento muito difícil para todos nós, para o mundo todo.
que é essa pandemia, que pode não passar com essas vacinas. Deus abençoe que passe, é o que oramos, é o que pedimos, mas pode não passar. Pode surgir situações mais difíceis que estão fora do nosso controle. Eu acho que a nossa geração aqui, né, até eu e a Lu, né, nós nunca vimos isso acontecer. Eu acho que a maioria aqui nunca viu, né? A última pandemia fatal foi há muitos anos atrás. E nós estamos acostumados a lidar com enfermidades que têm cura, né? A gente corre ali no PA, a gente fala mal do PA, mas ele é bom, né? A gente toma um remedinho e vai passando. A última doença grave que apavorou todo mundo por um tempo foi a AIDS. E ela já foi providenciada também, coquetéis, medicamentos que amenizam e que trazem uma vida quase normal para as pessoas. E eu não quero entrar no mérito dessa questão, porque isso aí é muito polêmico, né? Mas talvez era hora de acordar para cuidar com a promiscuidade, para acordar de fato, receber um recado que esse tipo de atitude leva também à morte. E não mudou nada. O ser humano não muda. Ele não acorda. Ele continua fazendo aquilo que desagrada a Deus e sofrendo as consequências e dormindo o seu sono de incredulidade e afastando-se de Deus. Nós estamos passando agora por uma enfermidade que nós não temos controle. Surgiram as vacinas, Deus abençoe que sejam muito eficazes, mas nós ainda não sabemos como vai ser. E quando foge do controle, a gente só tem um lugar para olhar, que é para Deus. Fitar os olhos na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, no seu perdão. E se esse momento não faz as pessoas se aproximarem de Deus, eu não sei o que faz. Eu não sei, de fato, como o ser humano para refletir que há picadas venenosas de cobra no deserto de vida em que vivem, que matam, que levam à ruína. E é preciso olhar para o Deus que promete graça, cura e misericórdia. E por isso Jesus convida não só Nicodemos, mas a todos a olharem para Ele levantado na cruz. Um gesto pleno e profundo de amor de Deus por toda a humanidade pecadora. E crer que aquilo nos trouxe perdão, vida e salvação. E o texto já diz, né? Quem nele crê não é julgado. A Bíblia de Almeida Nova, ela traz assim, não é condenado. Julgamento e condenação são similares no texto bíblico. Não há condenação para os que estão em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Não há para aqueles que creem. E quem não crê, já está julgado. Já está condenado. E é lógico que isso é uma situação, um estado atual. Eu tenho fé em Cristo, eu creio nele, eu tenho salvação. As pessoas que não creem hoje estão condenadas. Se morrerem, estão condenadas. Se Cristo voltar, estão condenadas. E isso pode mudar. Pode mudar quando as pessoas olharem para Cristo, crerem nele, crerem naquilo que ele realizou, subindo no madeiro e morrendo para pagar os nossos pecados. Crer que o seu amor é para todas as pessoas. Eu procurando algumas figurinhas na internet sobre esse texto, aí eu desafiei o pessoal a colocar as figurinhas hoje, né? Vamos colocar João 3,16 para o pessoal conhecer, né? Vamos parar de postar foto de político, dessas coisas besteiras aí, vamos postar versículo bíblico, né? Parar de postar Chico Xavier, pelo amor de Deus, crente que posta Chico Xavier não sabe nem o que é ser crente. Tirar foto com Buda e postar, vamos parar com isso, vamos postar realmente versículos que edifiquem as pessoas, que tragam para as pessoas algo eterno, uma verdade que é imutável. Deus amou o mundo pecador, o mundo que precisava desse amor, que estava morrendo no deserto, picado desde o Éden pela serpente venenosa que é Satanás, e vivendo os efeitos do pecado ainda hoje. Deus amou esse mundo e enviou o seu Filho para dar salvação, através de sua morte na cruz, perdoando os nossos pecados. E procurando algumas coisinhas assim, eu achei cada bobagem, né? E eu achei uns estudos bíblicos de uns caras aí que inventaram umas coisas, né? Dizendo assim,
Você está achando que Deus amou o mundo todo, todas as pessoas? Não. O que Jesus quis dizer ali não é isso. Eu não sei onde que essa pessoa achou isso. Porque quando a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo, Ele amou todo mundo, todas as pessoas. Ele não teve preconceito contra ninguém. E é assim que Deus faz. Ele ama o mundo pecador. Ele odeia o pecado, condena o pecado e quem quer ficar nele? Quem não crer na solução, na cura definitiva que é Cristo. Mas Ele ama e quer salvar. E Ele quer que esse amor passe por nós e seja transmitido por nós às pessoas à nossa volta, para que nós possamos, de fato, proclamar a cura definitiva e única em Jesus, levantado no madeiro, não só para curar picadas de cobras venenosas, mas para nos curar do maior mal, da pior doença que a humanidade já experimentou, que é o pecado. A cura está em Cristo. O Cristo levantado na cruz, por mim e por você, para morrer por nós, pagar o nosso pecado, nos dar perdão e salvação. Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos também, assim como Paulo diz, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, para termos a vida eterna. Que Deus nos fortaleça na certeza dessa cura definitiva. E mesmo que a pandemia mate todo mundo, não interessa, nós temos a cura que nos leva à eternidade. Mesmo que nós possamos viver muitos anos aqui, ou não, nós temos a cura que nos garante a salvação e a vida eterna. Agora é preciso que nós falemos dessa cura para os outros. Não sei se vocês sabem que aquela serpente de bronze é símbolo da farmácia ou da medicina? Da farmácia? Da medicina, né? A medicina usa uma hastezinha com uma cobrinha enrolada. Já viram os médicos usar isso? Ou no jaleco, ou aqui assim? É uma referência direta àquilo. A cura que Deus providenciou no deserto, no evento da serpente de bronze. E é um reconhecimento de que, em última análise, a cura só pode vir do próprio Deus, que usa medicamentos, vacinas, médicos, cientistas, enfermeiros, a quem somos imensamente gratos e oramos pela vida deles. Mas, em última análise, a cura vem de Deus, do seu amor, da sua graça, do seu perdão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa certeza da cura definitiva, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos, e a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós queremos ofertar ao nosso Deus e aqueles que vieram preparados, ofertamos enquanto cantamos o hino Graças Dou por Esta Vida, 222 do Inário Luterano.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queremos orar ao nosso Deus, muitos pedidos aqui na nossa oração de hoje, e agradecendo especialmente para o aniversário do Anderson, né, o filho do Nelson e da Andréia, amanhã, dia 15, da Mona Lisa Javarini, dia 18, e da Vera, a nossa Vera aqui, dia 21. E pedindo por todos esses irmãos que têm passado também por aflições, dificuldades, incluindo também na nossa oração desse culto e na nossa oração pessoal. Essa semana morreu o pastor Natan Flor. Ele, se não me engano, é irmão do pastor Davi Flor, muito conhecido aqui no nosso estado. O pastor Natan ia fazer uma cirurgia nas costas e teve um ataque cardíaco na mesma cirurgia e faleceu. Bem velhinho, né? E a família tem postado assim palavras de muito consolo para eles e para todo mundo, né? Que a verdade, a fé que ele viveu e proclamou na sua vida é que fortalece e consola a todos eles. Serviu muito bem no reino de Deus. Queremos agradecer pela vida também destes servos e pedir pela família que seja consolada nesse momento. Continue orando pelo pastor Kurt Albrecht, é um pastor nosso também da região sul, e ele há vários dias está hospitalizado em estado grave por várias enfermidades. Nesse meio tempo também pegou a Covid. E eu soube que o pastor Arnildo e a dona Amable também estão passando por isso. O pai do Jorge também foi descartado, né, que era Covid, mas Deus continue abençoando a ele também. Queremos incluir a todos na oração. Fale com Deus em oração, né? Coloque de pé aqueles que podem e fale também das suas súplicas, dos seus agradecimentos nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Onipotente Deus, Santo e Eterno Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás de olhar mais uma vez para esta mensagem da cruz, onde o teu amor foi empenhado, nos dado plenamente, para que tivéssemos a cura definitiva no teu perdão, na tua graça, através de Jesus. Ajuda-nos também a viver e proclamar esta verdade. Não permitas que o nosso pecado, que foi a razão pela qual Cristo veio aqui, para morrer na cruz, ofusque a beleza, a grandiosidade desta obra. Ó Deus, que possamos reconhecer que somos necessitados do teu perdão a cada dia e que recebemos esta cura unicamente através de Cristo. Fortaleça a nossa fé, conduza-nos sempre numa vida de arrependimento e perdão e assim nos prepara sempre, tanto para participarmos desta ceia que também temos nesse culto e pedimos que conduza a nossa preparação com arrependimento sincero, fé verdadeira e o desejo firme de lutar contra o pecado sempre pela força do teu Espírito, mas também que estejamos preparados, sempre firmes nesta fé, para a vida eterna. Possamos, como igreja, também sempre proclamar e testemunhar isso a este mundo em que vivemos, para que todos conheçam, todos possam olhar
com fé para Cristo, para que vivam a salvação e não a condenação. Obrigado, Deus e Pai, pelo privilégio de sermos igreja e de podermos assim também trabalhar no Teu reino. Nós te agradecemos por este final de semana, onde pudemos cumprir mais uma etapa de construção do Templo de Anchieta, onde também foi adiantada muita coisa, para que pudéssemos caminhar para essa conclusão. Obrigado pela vida, pela dedicação de cada irmão que com tanto amor, com tanto esforço, também está trabalhando nesta obra maravilhosa. Também aqueles que não puderam ir nesse final de semana, mas que têm sempre contribuído de alguma forma para esse trabalho. E te louvamos de modo muito especial pelos irmãos de Campo Grande, que estão sempre apoiando a todos nesse trabalho aqui. E nesse final de semana o Darli, o Walter e também o Eliseu estiveram conosco. Obrigado pela vida desses irmãos, que sejam recompensados sempre, ó Deus e Pai, com a Tua graça e o Teu amor. Também os irmãos daqui que participaram, Nelson, Andréia, seu Joel, a Ceia, enfim, cada pessoa que pôde contribuir de alguma forma para esse trabalho maravilhoso nesse final de semana. Senhor Deus, também entregamos a dor dos irmãos que passam pelo luto, que passam pelos tratamentos, e aqui entregamos a família do pastor Natan Flor, falecido também esta semana. Cuida de cada um com o Teu consolo e a Tua paz, na certeza de tudo aquilo que sempre pregou o pastor Natan, apontando para Cristo, para a fé salvadora em Jesus. Que cada um seja consolado também nesse momento. Também entregamos o tratamento e as dificuldades dos irmãos Celina Ulig, Leonato Feltz, Fauser von Rondon, Lindinalva Reis, Maria Pagung, Roniel Tavares, Valdinéia Modesto da Costa, Wanda Kerner, Alvina e Martim Kerner, Matilda Carolina Koller, também o Otto Alves Pereira, a Rosana Mercher, a Iraci Ruver Rasselli, a Mariana Bandeira dos Santos. A cada um cuida, ó Deus e Pai, nos seus tratamentos, nas suas necessidades de cirurgias e também por tudo aquilo que passam. Abençoa também o pastor Kurt Albrecht, na sua enfermidade, no seu cuidado, esteja com ele, e também com todas as pessoas que têm passado por esse momento de pandemia e sendo infeccionadas também, sendo infectadas, ó Deus. Também o pastor Arnildo Schneider, sua esposa Amabile, o pastor Fábio Werneck e sua esposa Ângela, a todos, então, que estão sob suspeita ou estão passando por essa situação, entregamos nas Tuas mãos. Te agradecemos pelas vacinas, pelos médicos, pelos cientistas, pelos enfermeiros, por todos que têm trabalhado com afinco para socorrer, para providenciar aquilo que é necessário, para também estarmos seguros nesse momento de pandemia. Abençoa, Senhor, que sejam eficazes e sejam aprimoradas sempre, para que assim sirvam ao Teu propósito de amor e graça também para com todos nós. Também, ó Deus e Pai, te agradecemos pela formatura dos bacharéis em teologia, também nesta semana, e dentre eles está o Wallace Mateus, nosso filho. Cuida dele também, do seu casamento, da sua vida, do seu estágio, e de todos os formandos que já estão atuando no seu estágio. Muito obrigado por essa escola de profetas que é o Seminário Concórdia. Continue assim também formando pastores para a nossa igreja e para o mundo. Te agradecemos pelo aniversário do Anderson Borchar, da Mona Lisa Javarini e da Vera Lobato Dias nessa semana. E te pedimos Tua bênção sobre cada um deles também. Senhor Deus, tudo isso nós colocamos nas Tuas mãos, humildemente fazemos, nos achegando ao trono da Tua graça e rogamos. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Seguimos, irmãos, com a liturgia da Ceia do Senhor.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegamos ao momento da ceia do Senhor. São convidados todos aqueles que estão arrependidos de seus pecados, creem em Cristo e querem viver uma nova vida guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. Nós convidamos os que venham desse lado, primeiro os irmãos. A Andréia vai borrifar o álcool na mão de vocês. De duas em duas famílias, né, separadas. E ouvimos músicas que o Bruninho vai colocar nesse momento para tocar. O seu Joel está comigo hoje, né, na ajuda. Nós participamos ao final. E convidamos, vinde, irmãos, porque tudo já está preparado. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado.
lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu
coloquemos em pé, irmãos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Queremos agradecer imensamente ao nosso Deus pelo privilégio dessa comunhão e da presença também de cada irmão que, mesmo nesse período difícil, ainda pode estar na igreja, pode também celebrar esse culto de adoração ao nosso Deus. Eu coloquei até no convite, vamos aproveitar enquanto é tempo, porque a situação tem piorado em muitos lugares, então a gente pode também de novo ter a questão de não podermos realizar cultos presenciais, E isso para mim não é fechar a igreja, isso para mim não é um governo contra uma coisa ou outra, É bom senso da igreja. A igreja tem que ter esse bom senso também, se não é possível, se for arriscado, dar uma recuada, e fazer a coisa da forma que também a lei permite, Nós queremos convidar a todos para o nosso culto domingo que vem, à noite aqui, em Anchieta de manhã. Hoje não teve culto em Anchieta, teve um mutirão bem pesado, bem cansativo, muito bom, muito produtivo, mas eu estou morto, estou doido para cair na cama e dormir. E os irmãos de Campo Grande, então, que fizeram ainda uma viagem longa para isso também, o Nelson e o André estavam conosco lá ontem também, e hoje, é gratificante demais, ver o trabalho que tem sido feito. Eu coloquei aqui para vocês, essa torre ela foi baixada já, um bom pedaço aí, acho que tiramos uma foto aí foi baixado mais que isso já, que está quebrando ali em cima. E a maquete do seu Joel, que está aqui, do lado, onde é que ela está? Está aqui, Seu Joel, não só a Lu desenhou, seu Joel fez a igreja já aqui, E a gente, então, trouxe para vocês verem também, foi levado lá, está na frente da outra aí na foto, para a gente poder também sempre ver o que vai acontecer. O final de semana foi para colocar aquelas pedras de granito nas janelas e nas portas. Só faltou uma porta, porque quebrou uma pedra, o resto está tudo pronto para colocar os vidros já, E depois a gente vai trabalhar a parte elétrica e tal. Não vai demorar muito, a igreja vai estar pronta para a inauguração. Mas queremos fazer um trabalho bem feito, Então, nós temos um próximo mutirão marcado para os dias 17 e 18 de abril. Era dia 10 e 11, teve que haver uma mudança na data. 17 e 18 de abril, sábado e domingo, intensamente de novo. A congregação também é convidada a fazer o seu trabalho lá, E vai ter bastante trabalho para ajudantes, Então, se você não é pedreiro, não é profissional, mas para ajudantes tem, Nós temos os muros para rebocar, eles querem fazer isso naquela data. Tem um monte de coisa também para mexer de um lado para o outro. Então, todo mundo é bem-vindo, Nelson? Todo mundo, seu Joel, É bem-vindo para esse momento. Seu Joel também estava lá, Eu não citei ele hoje, mas ele estava lá também. Então, dias 17 e 18 de abril. Ontem nós tivemos o nosso culto em Anchieta, na casa do Fernando e na Norma, que é pertinho ali. E eles já ofereceram para o dia 17 ser lá também, Então, quem puder participar, é muito bem-vindo também. E também, irmãos, quem puder, tiver condições, de fazer também suas ofertas para compra de material, para a conclusão desse templo, também é muito bem-vindo essa ajuda, de todas as formas. Tá bom? Seria isso da minha parte. A diretoria tem alguma coisa? Não? Não, Então tá. Que Deus abençoe a semana de todos e que os traga sempre de volta também. Tá bom? Obrigado. E Deus abençoe também a cada irmão que está conosco aí pela internet. Obrigado pela companhia. Amanhã, 7h30, nosso momento devocional, de segunda a sexta, 7h30 da noite. Obrigado. Deus abençoe.
cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz